Então, eu faço parte de um laboratório, né, o Laboratório CORES, lá dentro do programa de pós-graduação em informática no UFRJ. E é um laboratório voltado para a computação social e para análise de redes sociais, né? Então, é um laboratório que tem um espaço ali para uma conversa mais interdisciplinar, né? A gente tem gente de computação, tem gente de matemática, mas a gente tem pessoas de outras áreas, né? Eu, por exemplo, que venho da comunicação, mas eu acho que tem uma linha lá que é muito interessante, que é a de Smart Cities, né? E nessa linha, em contato com universidades do mundo inteiro que estão pesquisando esse tema, a gente tem pesquisadores que estão pensando o que forma uma cidade inteligente, né? Que métodos são esses e que formas são essas, enfim, que aplicações são essas, né? Na minha pesquisa, eu estou tentando pensar em como a tecnologia pode ajudar mulheres e pessoas trans a escolherem rotas mais seguras ao se deslocar. É uma situação que cabe numa cidade inteligente, né? Mas, apesar da gente ter muita gente pesquisando isso, e pesquisando tráfego, pesquisando como que essas partes da cidade se relacionam, né? A parte periférica, e considerando o Rio de Janeiro, que é o lugar que eu estou inserida, né? Que a gente tem a periferia dentro do centro e essa coisa se intercruzando o tempo todo, a violência. Eu sinto que há espaço para que a gente possa realmente pesquisar o que é uma cidade inteligente ou o que forma uma cidade mais inteligente, mas do lado da tecnologia eu sinto que falta aos pesquisadores, né, uma politização maior a respeito das outras questões que formam essa cidade, né, e que formam esses espaços. O Rio de Janeiro, considerando a realidade de violência, que é uma realidade indissociada do genocídio negro, né, então, e da questão de classe muito, muito forte lá dentro, né, então eu acho que, ok, vamos pensar nesse tráfego e nessa cidade mais inteligente, mas qual é a nossa realidade aqui, né? O Fundão, que é onde fica o instituto que eu estou vinculada, ele fica na linha vermelha, que é ali cercada de complexos de favelas, né? Então, com frequência, quando a polícia faz operação, a gente escuta os helicópteros, a gente escuta os tiros e, eventualmente, essas balas, esses projéteis também chegam lá onde a gente está, né? E aí eu acho que cabe a gente que está pesquisando isso e que está tentando. Eu também tenho algumas iniciativas de pessoas que estão tentando levar a tecnologia e levar esse aprendizado da tecnologia para esses espaços, né? Mas eu acho que cabe também esses questionamentos, né? Eu acho que não dá para pensar uma cidade mais inteligente ou que dados essa cidade vai gerar sem pensar esses outros mecanismos, né, de opressão e esses outros mecanismos que formatam essa cidade para ser como ela é. Então eu acho que há espaço, mas a gente precisa aprofundar mais essas discussões e costurar essas discussões junto com a tecnologia. A minha pesquisa, a gente está tentando entender como que a tecnologia pode auxiliar mulheres e pessoas trans a realizarem percursos mais seguros, né? Mas se não for possível realizar esses percursos mais seguros, como elas podem usar a tecnologia, pensando colaborativamente, como que eu que passei por uma rua e sofri um assédio verbal, como que eu posso notificar de que há presença desse tipo de comportamento naquela rua e isso pode, quem sabe, influenciar numa outra pessoa que está utilizando o aplicativo a decidir por não passar, não se submeter àquela rua, né? Para citar um exemplo muito simples. Mas eu acredito que é muito importante que a gente que está trabalhando com tecnologia, que está trabalhando com dados, possa visualizar essas situações, sabe? E eu acho que tão importante quanto isso é que pessoas que são dessas minorias possam acessar esse ferramental e participar dessas discussões mais ativamente, né? Eu acho que os estudos que eu tenho feito, eles me apontam muito para os casos na Índia, né? Eu acho que a Índia está fazendo coisas muito interessantes lá a respeito de como a tecnologia pode suportar esses grupos minoritários, né? Então eu fiz um levantamento para conhecer aplicativos
que se propõe a fazer essa história mesmo, da rota mais segura. Eu encontrei um aplicativo para refugiados, né, que está sendo utilizado lá em Nova York, e a ideia é, se você é refugiado e se você passou por qualquer discriminação, notifique aqui. Né? Então, é uma forma de você formar dados especializados nessa situação e colaborar com outras pessoas que possam passar por essa situação. Né? A Índia, ela tem se mobilizado inclusive com leis. Né? Esse ano, a partir desse ano, nenhum celular sai para venda sem um dispositivo de botão de pânico. Né? Então, a partir do ano que vem, a lei também já determina que nenhum celular saia para venda sem GPS embutido conectado a esse botão de pânico. Né? Então, eu acho que tem pessoas da área da tecnologia pensando isso. Acho que é importante a gente ter mais pessoas de minorias pensando isso, porque eu acho que é um problema muito sensível que, se você não passa por ele, realmente pode ficar mais distante para você a necessidade, a importância de algo assim. Né? E acho que é um caminho muito positivo, unir a tecnologia, né, com questões de minoria e pensar como que a tecnologia também pode suportar e pode aliviar ou, enfim, ou empoderar. Né? Bem, eu me interessei por exatas já depois dos 25 anos, né? Eu comecei o mestrado depois dos 30, depois de ser mãe, inclusive. Mas eu penso que as exatas, né, na sociedade que a gente vive, eu cresci no Tocantins, enfim, eu cresci numa realidade até distante de um grande centro, eu sinto que as exatas, a tecnologia, a matemática, elas são colocadas de um jeito muito distante para as meninas. Né? Elas não parecem tão palpáveis ou tão interessantes. Né? E isso não é incentivado, isso não é motivado, isso não é estimulado. Então, apesar de ter a vida inteira me interessado muito por ciências e astronomia, enfim, esses assuntos, eu nunca me senti apta, eu nunca me senti com o direito de acessar essas coisas, né? Mas aí, depois dos 25, eu comecei a me interessar por estatística e comecei a achar que isso era até interessante, enfim, eu achava que, ok, eu posso entender esses conceitos também. E fiz um curso de comunicação na minha graduação, mas trabalhando com monitoramento de mídias sociais e trabalhando com essa realidade que precisa muito desse background em comunicação, mas que utiliza muito do ferramental estatístico, eu comecei a me vislumbrar fazendo um curso na área de computação. Então, quando eu entro no mestrado em computação, lá na UFRJ, para mim é um divisor muito grande de vida mesmo. Né? E aí eu passo a defender muito essa questão do hibridismo. Eu acho que é muito importante que as pessoas, né, os profissionais, os pesquisadores, eles estejam mais sensíveis a outras áreas, e especialmente se essas áreas forem muito diferentes das suas áreas de origem. Né? Então, uma vez lá dentro desse curso de mestrado e vendo que sim, é uma maioria branca, é uma maioria masculina, é uma maioria de pessoas heterossexual, é uma maioria de pessoas, 99% de pessoas cisgênera, são pessoas de uma classe social. Eu acho que tem muita gente de classe social mais baixa, mas tem muita gente de classe social mais alta, até porque os cursos são integrais, enfim, apresentam dificuldades para você trabalhar e estar lá. Mas entrando nesses espaços e caminhando e fazendo alianças, e encontrando pessoas diferentes que estão disponíveis para estabelecer essas alianças, isso também foi me empoderando e foi me dando uma sensação de que, ok, eu posso pertencer a esse lugar também tão diferente de mim. Né? E encontrando espaços, eu fui também encontrando ecos para as discussões que eu estava querendo trazer, que eram as discussões de gênero. Né? Eu estava muito a fim de unir essa minha militância de gênero e essa minha questão LGBT também nesse espaço, né? Mas eu não conseguia entender ainda como fazer esse intercâmbio de coisas, né? Então fui motivada pela realidade. Minha pesquisa surge a partir das indagações dos movimentos de mulheres da rural do Rio de Janeiro, né, quando elas começam a denunciar uma série de estupros e começam
a demandar uma série de coisas, entre elas um aplicativo que auxiliasse essas mulheres a se defender. E aí eu começo a trazer isso para o meu espaço lá dentro desse laboratório, com a minha orientadora, e começo a encontrar reforço para pesquisar isso, né? Então, mas foi um caminho muito solitário. Eu acho que não precisa ser solitário. Eu acho que eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos e eu tento passar para ela que as exatas, a matemática, enfim, as ciências, essas coisas, o conhecimento de um modo geral, ele é muito interessante e ele é acessível para ela, sim, e eu acho que é um compromisso meu e, enfim, acho que é algo que tem que acompanhar uma mulher pesquisadora dentro desses espaços, que, ok, isso aqui tem que ser mais coletivizado, a gente precisa de mais minorias nesses espaços, as minorias, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, elas têm que acessar esses espaços para que a gente possa mudar, né? Para que a gente possa mudar essa ideia de que o algoritmo ele é uma máquina fechada e que parece que ele acontece a partir de um milagre e ninguém fez nada antes e ele, enfim, ele é separado, né? Não, são pessoas que fazem os algoritmos e por que não a gente fazendo esses algoritmos e por que não a gente pautando essas questões dentro desses espaços que são espaços mais fechados, né? Então acho que é um caminho que a gente precisa percorrer e precisa abrir as portas e trazer mais gente também.